E Augusto, não é a primeira vez que o tema do voto auditável é discutido no Brasil. Em 18 de novembro de 2015, com 368 votos de deputados e 56 votos de senadores, o Congresso tinha decidido pelo voto impresso junto com o voto na urna eletrônica. Em 2018, no entanto, por 8 votos a 2, o STF derrubou a medida sob o argumento de que haveria risco ao sigilo do voto. De lá para cá, muita gente que era favorável à pauta mudou de opinião, inclusive o próprio TSE. Acompanhem esse vídeo de 2017. E até o Rodrigo Maia mudou de discurso, vale relembrar. A emenda constitucional e agora o projeto de lei em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar. Muito bem, Augusto, para quem nos acompanha no rádio, naquele vídeo que nós trouxemos, então havia um vídeo institucional do TSE colocando como seria, né, o vídeo, para quem não acompanhou com imagens, né? E havia um saci para dizer que não acredita em mitos. Então, o próprio TSE reconhecendo que seria um mito, então, o fato de você colocar ali o voto auditável, defendendo o voto auditável e agora também a defesa de Rodrigo Maia. Augusto. Olha, de novo, o Churchill dizia que ele não tinha problema nenhum em mudar de ideia desde que para melhor. O que aconteceu para que mudasse de ideia, por exemplo, o Rodrigo Maia? O que aconteceu para que 368 deputados, como você disse, Marcelo, e 56 senadores, né, boa parte dessa gente voltasse atrás? O que houve? Então isso aí já não é um fato estranho, é prova de crime. Alguma coisa aconteceu e eles não explicam. Isso é suspeitíssimo. Agora é bom, né, ter esse tipo de registro que o sujeito tropeça nisso, vê o próprio rosto e não consegue explicar. Sem dúvida, Augusto. Eu quero ouvi-la também, Ana Paula. Então, para o nosso ouvinte aí, né, que está no trânsito, que está no carro, nos ouvindo aí pelo rádio, que não pôde ver a propaganda antiga, né, do TSE, eu anotei aqui rapidamente o que dizia, né, dizia exatamente da importância ali, né, do voto impresso, dizia que o voto era armazenado de uma maneira muito segura, que as urnas eram lacradas, que ninguém toca nessa impressão, né, que cai ali na urna. E realmente não dá para entender essa mudança aí para o lado oposto, né, do Rodrigo Maia. Na fala dele aí, ele diz que talvez porque no passado ele informou aí nesse vídeo que ele era o relator, né, então, da proposta passada. Agora, também eu queria saber do ex-deputado Carlos Sampaio, que foi chefe aí da comissão presidencial do Aécio Neves, que também todo ali o PSDB, o próprio ex-deputado Carlos Sampaio também disse que as urnas não eram auditáveis.
Hoje, a senadora Simone Tebet, por exemplo, que rema contra esse voto auditável. Nós mostramos aí em algum momento dos pingos, nas últimas semanas, o vídeo dela também defendendo o voto auditável, a importância da gente modernizar o nosso sistema. E aí eu puxo a mesma pergunta do Augusto. O que levou essa gente a mudar tanto assim em relação a esse assunto tão importante em tão pouco tempo? Zé Maria, já que você está em Brasília, o que aconteceu aí em Brasília para essa mudança, Zé Maria? É a lógica, né? É essa cobrança de melhorar. Melhorar não significa recuo, porque o voto auditável não existe, né? Como auditar o voto se o voto é secreto? Isso é incoerência. Não há como auditar uma eleição, porque o voto é secreto. Então, não dá para ir atrás para saber como votou. A possibilidade de fraude, o Augusto está certíssimo, desde que inventaram a eleição no mundo, há uma possibilidade de fraude e estão correndo atrás de fraude. É assim mesmo. Então, assim, sempre haverá. Então, uma fraude que aconteça hoje, que você aperta lá e vê a fotografia e fala, foi para a urna, né? Ela vai seguir com o voto impresso da mesma forma, não há o que fazer. O problema é que você cria uma possibilidade de manuseio de votos, né? Quando você abre as urnas e pega o voto impresso, o papel, você vai manusear esse voto, vai contabilizar. E pela emenda está claro que continua a apuração na sessão eleitoral. E a apuração se dá através das cédulas e não o resultado. O resultado será apenas para checar. Olha, Marcelo, em 2002, houve uma experiência com o voto impresso aqui no Brasil. Daí essa propaganda aí, do voto impresso do Tribunal Superior Eleitoral. Foram 150 municípios selecionados aleatoriamente, e inclusive com a participação dos partidos políticos. Isso representou ali 6,18% dos brasileiros que votaram com esse voto impresso. Não é voto auditável, repito, que não há como auditar um voto. O voto é secreto. Então, o que aconteceu? Nesses municípios, 6,18% de todos os eleitores brasileiros, né, não houve nenhuma discordância, discrepância. Os mesmos votos impressos eram os votos que estavam na urna. É claro, se você votou, o voto está lá na urna. A urna é uma máquina de somar. Nada mais do que isso. Agora, esse debate importante que pode, quem sabe, jogar luz na cabeça dos legisladores e aprimorarem o voto. E o voto passaria a ser de uma maneira diferente, ou pelo celular, ou pela internet, né? Ou aprimorar o sistema digital ou das urnas eletrônicas. O recuo que eu acho estranho, né? Acho que esta não é uma pauta de verde, nem vermelho, nem do Bolsonaro, nem de oposição. Mas houve um momento em que o Congresso realmente votou e aprovou e houve o voto impresso em 2022, desse jeito que eu estou te dizendo. E de lá para cá mudaram. O PSDB, que fez uma auditoria que eu considero a mais completa depois da derrota do Aécio Neves, né, está agora no sentido de melhorar a eleição por outro lado, e deve-se melhorar, não através do papel. Gente, o papel vai acabar no mundo e não demora muito tempo, não. Quero ouvi-lo. Mais segurança, Fiuza. Olha, em primeiro lugar, sobre o vídeo que nós exibimos do Tribunal Superior Eleitoral, o que o ministro Barroso, né, o TSE hoje, precisaria fazer, já que isto é uma propaganda institucional recente, defendendo o voto auditável por via impressa, o TSE deveria vir a público e dizer, nós mudamos de posição sobre o que a instituição propunha naquele momento. Porque esse vídeo, repito, é um vídeo institucional do Tribunal Superior Eleitoral recente, defendendo exatamente isso que a gente está falando aqui. O voto auditável por via impressa, o voto verificável, aquilo que nós vimos aqui, acabamos de ver nesse vídeo, né? E a Ana leu para quem não pôde ver.
Então, o primeiro ponto do TSE seria dizer o seguinte: estávamos errados naquele momento. Nos baseamos numa premissa que foi derrubada. Naquele momento, a instituição foi induzida a erro por qualquer coisa. Esse era o primeiro passo, só que o TSE não fez isso. Então, como disse o Augusto, volta a se tornar uma questão suspeita, uma movimentação atípica, né? um frenesi, uma histeria quase, um desespero para mudar parlamentares de uma comissão para evitar que isso aconteça. Ora, ninguém é bobo, né? A sociedade está vendo. Então, do Rodrigo Maia eu não vou falar, porque o Rodrigo Maia não é parâmetro para nada, né? Ele segue, enfim, eu não vou gastar, né, nem alguns segundos com o Rodrigo Maia, né, não precisa. Agora, a posição institucional do Tribunal Superior Eleitoral, sim, né, isso precisava ter sido revisto, né, tecnicamente, nesse momento, dizendo, ó, hoje nós somos contra, porque aquilo que nós propunhamos ali recentemente foi derrubado, como pela técnica, né, ou por outros estudos. Nada disso foi feito. O discurso da corte e do seu presidente, a corte eleitoral, né, isso que existe no Brasil, é um discurso vago, quase romântico. A vida vai piorar, não precisa. Falavam de custo, né? Depois apareceu o fundão eleitoral, que é 3 vezes mais, ninguém falou nada. Então, é muito simples, né? O que está se discutindo é muito simples. É a verificação do voto, né? Se houver, por exemplo, né, uma suspeita de fraude ou de incoerência com as projeções das sessões, das zonas eleitorais na totalização, e talvez o presidente vá falar na live sobre isso, sobre a eleição de 2014, em que realmente houve ali uma guinada na apuração. Se isso acontecer, com o voto auditável, você vai partir para a apuração. Você vai voltar às áreas em que você identifica uma possível incongruência e você vai auditar. Você vai fazer o levantamento pelos recibos que esta urna, que muito bem mostrava aí o institucional do TSE, mostra como funciona. E aí, se tiver havido fraude na totalização, você vai encontrar fraude pela auditagem nas zonas eleitorais. E para o eleitor, né, do ponto de vista do eleitor, ele vai ver nesta comprovação, que como o vídeo mostrou, aparecerá diante dos seus olhos, mas não alcançável pelas suas mãos, ele não vai poder manipular aquilo, mas ele vai clicar lá, bater lá o número do candidato dele e vai ver este comprovante aparecendo e mostrando que a totalização a partir daquela urna será exatamente com o voto que ele quis dar. Não tem mistério, é um sistema de aprimoramento de segurança eleitoral. Quem for contra precisa trazer os argumentos consistentes, mas a autoridade eleitoral está se colocando contra de uma maneira ostensiva, agressiva até, sem esses argumentos consistentes.